Um coletivo vai fazer 10 anos no próximo ano. E, portanto, 10 anos são muita coisa. No nosso caso, são 10 anos, 3 territórios. Portanto, nós começámos na Grande Lisboa, e digo Grande Lisboa porque a sede oficial era em Odivelas, mas não tínhamos uma relação assim tão particular com Odivelas. Embora tenhamos tido ali um pé na mala posta e tenha sido um sítio importante, sobretudo na ideia de projeto, porque um coletivo, quando começou, ainda ontem falava com o Ricardo Beleu, começámos eu e o Ricardo Beleu com um coletivo. Na verdade, nós não tínhamos um projeto a médio e longo prazo. A ideia de futuro, para mim, é uma coisa muito recente. O futuro começou a existir quando nasceu o meu filho mais velho. Antes disso não havia futuro, havia o dia-a-dia. E então, quando comecei com o Ricardo, não havia uma sensação de que isto pudesse durar algum tempo, nem havia a perspectiva de que pudesse servir para fazer algo mais para além de espetáculos. Mas nós gostávamos tanto de teatro e gostamos tanto de teatro que nos propunhamos fazer uma série de objetos que nem sabíamos para que é que serviam, não havia a ideia de utilidade de tempo. O tempo era para servir para aquilo que nós quiséssemos fazer. Então, uma das muitas coisas que ramificámos para lá dos projetos foi exatamente na Mala Posta, numa parte mais de formação, e outras coisas na Casa Fernando Pessoa, que tinham a ver também com já uma vontade que existia de abrir para outras disciplinas artísticas para além do teatro. Eu penso que estes 10 anos tiveram a ver sobretudo com uma transformação de uma ideia que era mais fazer espetáculos de teatro naquilo que é um projeto maior. Um projeto que talvez tenha começado por se circunscrever muito a mim e ao Ricardo e que neste momento já abrange muito mais pessoas e com uma vontade de trabalhar de forma líquida, com uma ideia de liderança líquida, mais circular, com um sentido de pertença das pessoas aos projetos, que não tem a ver com a lógica empresarial de pirâmide, não é? De eu tenho uma ideia, passo essa ideia aos que estão imediatamente abaixo, esses passam a outras pessoas que vão executar, e temos tentado passar da utopia à prática nesse sentido de criar o círculo. Esta mesma fluidez é o que temos procurado cada vez mais nos projetos, que não sejam projetos só de criação, ou projetos só de formação, projetos só de programação, que os projetos sejam todos eles pontos de escuta para criar, para programar, para formar artistas e formar públicos também, e no fundo eu acho que temos feito um processo de diluição daquilo que no início eram utopias, e utopias muito instáveis também, muito vindas das faculdades e de experiências mais lidas do que vivenciadas. Depois destes 10 anos de corpo, daquilo que é uma associação, em tudo aquilo que são as tarefas que nós não sabemos fazer, as contabilidades, as comunicações, as tretas das quais nos queremos ver livres e que invadem a cada 5 segundos o trabalho. Como é que organizamos tudo isto? E neste caso em específico, depois do golpe político de Elvas nos ter dado um grande pontapé na liberdade de expressão e nos ter chutado para um outro sítio, com a felicidade que tivemos de ser e estamos a ser muito bem recebidos em Porto Alegre, num novo território, mas vamos recomeçar agora, não é? Recomeçar estes 10 anos num outro sítio. As Mil e Uma Noites, eu acho que foi um projeto. Estou aqui com a Mariana Bragado ao meu lado, e eu acho que foi, sem querer, foi entre nós, quando nós fizemos o Cartas em 2018, acho eu, Sim, salvo 2018. erro, que tivemos um convite para trabalhar a partir do espólio de correspondência entre o Amílcar Cabral e a Maria Helena Rodrigues. E quando nos chegou o espólio tinha cartas do Amílcar, mas não tinha cartas da Maria Helena. E foi esse primeiro vazio muito nítido e muito flagrante, porque todos os outros vazios que estão antes não são nítidos. Cada vez que abres um livro na escola e que lês textos de homens e não vês textos de mulheres ao lado, não há nenhum lugar vazio, porque esse lugar ainda não foi aberto, portanto não está vazio. Quando pela primeira vez se abre esse buraco de teres uma ideia de correspondência que implica naturalmente dois lados, e a forma como a mulher aparece nessa correspondência é citada pelo homem, aquilo ficou ali a tilintar em mim. E nós, na altura que fizemos no espetáculo, foi pegar nas cartas da Maria Helena, algumas delas imaginá-las, como é que teria sido a reescrita, com o contributo da Celeste Fortes, que é uma socióloga e dramaturgista de Cabo Verde, que tem um projeto muito interessante sobre a emancipação das mulheres na luta, muito interessante mesmo. E na altura pusemos em evidência estas duas mulheres em cena como duplicações da Maria Helena Rodrigues, e eu penso que foi a partir daí que se semeou o projeto das Mil e Uma Noites e que comecei a coletar mulheres que estavam nos bastidores sem motivo nenhum para estar nos bastidores. E acho que esse foi
a semente do projeto. A partir daí, claro que a consciência começou a ficar muito mais desperta, tanto para coisas que se tinham passado antes, como fazeres um curso inteiro de faculdade e não ouvires falar de mulheres sem ser no papel romântico da atriz que vem pôr na carne aquilo que o homem desenhou para aquela mulher no papel, não é? Sem ser essa ideia romântica da mulher ao serviço da sociedade misógina. A quantidade de mulheres que contribuíram para que eu hoje possa estar aqui, vestir aquilo que eu quero vestir, ter filhos ou não, segundo isso me apeteça ou não, abortar se precisar de... a quantidade de mulheres que trabalharam para isso e cujos nomes eu desconheço e cujos nomes não estão nas ruas, não estão nas escolas, não estão nas faculdades, também não estão nos livros. Se eu quiser ler os livros destas mulheres, porque algumas tiveram a sorte ou a possibilidade financeira de serem editadas, essas edições estão esgotadas, muitas delas, e não são repostas. E quando sou falar em literatura feminina, é a literatura quase de cordel, ou literatura de autoajuda, ou literatura ligada às receitas, sem nenhum desprimor para esta literatura. Mas nós, mulheres, somos muito mais do que isto. E somos tanto como os homens são. E tal como não há literatura masculina, também não há literatura feminina. E este projeto nasce dessa vontade que também é cívica, não é só artística. Depois a artística vem logo a seguir, que é descobrirmos alguns textos que são incríveis e pensarmos, eu quero dar voz a isto. Acho que tu podes falar mais, e acho que depois dessa parte que tu falaste de dar voz, acho que é nessa parte que eu também entro mais, nessa parte da sonoplastia, que nós estamos a criar as duas ao vivo, que vem nessa forma de como é que eram essas mulheres e como é que nós as conseguimos honrar da nossa forma e trazer também a nossa perspectiva à voz e ao som, e partir muito desta ideia também física do corpo e do papel, e pegar nesses sons e transformá-los noutras coisas e noutro imaginário. Então é quase como trabalhar essa imaginação que elas também sonharam e trazê-las também para ao vivo. Mas a parte das mulheres acho que a Cátia consegue. Eu acho que estas mulheres, e o projeto começou por ter um nome de gaveta antes de se chamar Mil e Uma Noites, chamou-se Mulheres do Meu País, numa homenagem à Maria Lamas. Que é uma mulher fundamental, que também estará naturalmente nesta recolha. Mas o projeto tenta abraçar, eu sei que isto é uma utopia, mas todas as mulheres. E esta ideia das 1001 noites não é um número, também é para responder à diversidade de mulheres que contribuíram para a literatura, o que nos obriga a um exercício, ou que nos convida, gosto pouco do verbo obrigar, mas uso de vez em quando, que nos convida a um exercício de liquidez também naquilo que é a nossa definição de literatura, porque nós começámos de facto pela poesia, pelo romance, pelas crónicas, pelos textos jornalísticos, pelos ensaios, e depois de repente eu muito particularmente lembro-me da minha avó Margarida. A minha avó Margarida não sabia ler nem escrever, era completamente analfabeta, mas sabia saias, sabia canções, bordava, contava histórias, eventualmente também, não me lembro de as ter ouvido da boca dela, mas a minha avó morreu, eu era suficientemente adolescente e estúpida para não ter valorizado a cultura que a minha avó tinha, que eu valorizei tardiamente. Eu penso que isto tem um bocadinho também a ver com a lógica da educação para uma ideia de literacia que vem muito dos livros e que acaba por nos tornar analfabetos em tantas outras questões para as quais nós não estamos de todo sensíveis. Portanto, eu acho que eu fui educada num meio muito urbano já, não é? Na Grande Lisboa, com uma educação, por mais que o meu pai seja comunista, a minha educação é num mundo capitalista, como é de todos nós, que não está sensível para o trabalho do detalhe, para o trabalho do campo, para o trabalho sobre a voz, o trabalho sobre a agricultura, sobre a natureza. E a minha avó representa toda esta franja de analfabetismo e de iliteracia que eu estou a tentar colmatar agora, mas depois da morte dela, não é? E que me vinha percebendo a pouco e pouco que há valores que eu não atribuía à minha avó. Então, quando nós começámos a tornar este conceito de literatura mais líquida, eu penso que estamos a conseguir, ou queremos conseguir abraçar, este conjunto de mulheres que marcou, e muito, o século XX. Foram mulheres que não conseguiram estudar porque eram muito pobres, porque a única coisa certa era o campo, porque nem se percebia o valor de escrever. Para que escrever se o meu destino é lavar roupa para as senhoras ricas ou fazer as bainhas? E então a escrita era com a voz, era com a canção, era com a história, era com a colher de pau, não é? A escrita era uma coisa que se fazia com os condimentos.
Eu lembro-me da ideia que eu tenho da minha avó, é que ela fazia sopas de tudo, sopas de cartos, sopas de espargos, sopas de tudo aquilo que ela apanhava virava sopa, não é? Então esta alquimia que está na canção ou está na receita e que nós pretendemos trazer também como um outro conceito de literatura para podermos abraçar mais mulheres que não são só a mulher que escreveu porque sabia escrever e escreveu enquanto hobby, escreveu cartas, escreveu diários, escreveu aerogramas aos maridos ou aos namorados que estavam na guerra colonial, não é? Como também as mulheres que decidiram escrever e foram escritoras e editaram livros, há algumas profissionalmente, outras não, mas nós queremos chegar de facto, e essa é a nossa ambição, e penso que até pode ser um pouco imodesto dizê-lo, mas a nossa ambição é chegar de facto às mulheres portuguesas do século XX. Depois há aqui outras questões que temos ainda por resolver e que acho que só vamos resolver à medida que vamos percorrendo este processo. É o que é a mulher portuguesa. A mulher portuguesa é a mulher cabo-verdiana que tinha a nacionalidade portuguesa à força? É portuguesa ou não é portuguesa? Ou quem diz a cabo-verdiana diz a angolana, diz, não é? Essa mulher é portuguesa ou não? Com o que é que ela se identificaria ou identificou ou identifica caso esteja viva? Temos estas questões que ainda estamos a perguntar-nos. Portanto, este também é um processo de interrogações e de escutas no ativo. Eu acho que esta recolha, como a Cátia disse, começou já também, né, em 2018 e foi-se recolhendo, e depois, quando esta ideia se formulou, é que foi mesmo esta busca ainda mais, pronto, e também com a equipa toda e com o Ricardo a fazer a dramaturgia também, depois e a tudo o Raquel que foi a fazer as pesquisas também. Tudo o que foi recolhido, ou seja, houve esta equipa toda a manifestar esta matéria-prima que existe e que às vezes não é acessível, e que teve esta parte de procura, foi realmente muito aprofundada, e depois tentar trazer essa parte, também perceber quais as formas que se revelam, né? A literatura infantil, a literatura erótica, tantas formas que surgiram, e perceber também nas Mil e Uma Noites qual é que é essa sequência, qual é que é o tom, qual é que é a voz, qual é que é o som, qual é que é esse imaginário, e também relacionar muito com a nossa própria vida. E estes processos são todos paralelos, ou seja, nós ainda estamos a recolher material e vamos recolher material também em residências artísticas pelo país. Então há um lado da recolha que é afetivo e que nos interessa, que tem este valor de pele, que é estarmos sentadas ao pé destas mulheres ou dos herdeiros e das herdeiras deste espólio e podermos conversar e encontrar as pessoas. Tanto que também estamos a fazer algumas entrevistas, já gravámos algum material com mulheres de Campo Maior, que foi onde nós começámos as residências, e há ou seja, não é um estudo sociológico sobre o lugar literário da mulher no século XX, é uma recolha de uma equipa que está mais sensível para algumas temáticas do que para outras. Portanto, eu não vou... nós encontramos textos salazarentos, não é? Mulheres que escreveram teatro radiofónico que não nos interessa pensar sobre. E, portanto, isto também é honesto da nossa parte. Não nos interessa todo o material que as mulheres escreveram no século XX. Nós temos coisas sobre as quais nos apetece falar e coisas sobre as quais não nos apetece falar. Agora, se este material de base puder também servir de alfinete para picar as faculdades e as escolas, para que as faculdades e as escolas possam abrir mais estudos sobre mulheres, tanto melhor. Desta recolha, eu acho que isto talvez extrapola um bocadinho aquilo que tu me perguntaste, mas eu sou assim. Houve algum material inédito que nos veio parar às mãos e que tem um valor sob vários pontos de vista, mas também artístico e literário, ao qual nós não conseguimos resistir. E, portanto, alguns destes fragmentos, ou destas obras, em alguns casos são obras completas, nem sequer são fragmentos, vão ser um mote de espetáculos e de objetos artísticos nos próximos 2, 3 anos da atividade de um coletivo. E penso que esse será o objetivo maior. É que, para além de nós, possa haver outras estruturas, outros artistas, outras escolas, que, sensibilizados por algum fragmento destas obras, possam dizer: isto para mim faz sentido, eu queria pegar nisto. Porque muitas destas mulheres têm obras imensas que ninguém conhece, ou que se conhece muito pouco. E então associamos a isto, tanto os espetáculos como a edição de alguns livros destas mulheres. E há coisas muito bonitas. Uma delas vai-se passar aqui, neste Jardim de Inverno, em fevereiro. É assim, em tudo há desafios, não é? Acho que
pronto, e tentando fazer também o melhor que conseguimos é fazer várias destas experiências, mas aqui como estamos a fazer ao vivo, tem a parte também visual, então aqui em especial temos de pensar nas duas coisas, na parte radiofónica e na parte visual, e também pensar que ok, as pessoas estão a ouvir aqui ao vivo, mas também tem de estar a ser gravado para ficar também como material radiofónico, e pensar realmente no som como essa... tem de ser tão forte como esta paisagem visual que nós temos presente, tem de ser igualmente forte, porque para quem ouve na rádio tem de surgir isto, e depois nós também, para além disso, também decidimos pôr limites na parte do som e desafiar-nos a tentar criar este imaginário todo apenas com sons do corpo e sons de papel. Então é todo um som natural e toda essa relação entre o papel e o corpo que também será modificada, pronto, digitalmente, eletronicamente, a esse formato, mas também nos limitamos a esse papel, a esse livro, a esse corpo, como a matéria-prima para o som. E também, claro, também a criatividade também tem de surgir muito mais com o conteúdo em si. Eu acho que, neste caso em particular do teatro radiofónico, nós estamos a dialogar permanentemente com a imaginação e com a memória. E eu penso que esse é o motivo pelo qual nós temos escolhido, não só neste projeto em particular, mas este acho que acaba por ser o mergulho mais a fundo que estamos a fazer, trabalhar tanto sobre a ideia do som. Eu penso que sobretudo nestes meios mais urbanos, que nós somos avassaladoramente atravessados por imagens em permanência e que tudo nos é vendido através da imagem, e que as mulheres foram muito destituídas daquilo que é a sua liberdade pela prisão da imagem, de corresponder a uma imagem sistematicamente. Nós queremos imaginar estas mulheres com as memórias, mas também com a possibilidade de as deturpar, de as tornar surreais, de as tornar poéticas, de as tornar mais próximas àquilo que é o desejo da própria mulher sobre si. Portanto, acho que a liberdade da imaginação e da memória, e a memória como espaço de imaginação e a imaginação como espaço de memória, exatamente a zona que nós queremos trabalhar com o projeto. Eu acho que convém sempre ser positiva. Acho que caso que temos de escolher uma expectativa, eu escolho que seja positiva, e com tudo o que a realidade e a vida têm, essas nuances entram sempre, mas acho que também escolhemos caminhar nesse caminho de abrir essa visão e tornar tudo mais amplo e mais claro e mais fácil. Então, pronto, esta é a minha perspectiva. Eu acho que o futuro será sempre positivo enquanto nós tivermos coragem e nós tivermos capacidade de nos insurgirmos contra aquilo que é negativo e vem ter connosco. Porque também esta falsa ideia de que a positividade é um lado só alegre pode demitir-nos do nosso papel na vida, que é amplo. E então eu acho que este meu sentido positivo também é um sentido da resistência. E também é um sentido até de oposição em relação a algumas das coisas com as quais nós somos confrontados em permanência. Por exemplo, a própria lógica, e nós temos muita felicidade porque podemos fazer este projeto, somos propostos a apoio pela Direção-Geral das Artes. Mas a própria lógica do financiamento é uma coisa que não me permite ser positiva, nem em relação ao tecido artístico, mas sobretudo em relação àquilo que é uma Constituição que supostamente garante o acesso à cultura a todos os cidadãos e que continua a haver a lógica do financiamento às artes como um financiamento a estruturas. Nós não fazemos um professor enviar o plano de aulas que ele tem para os próximos 2 anos a saber se ele pode ganhar dinheiro ou não. Nem um médico dizer como é que quer operar o útero e como é que quer operar os pés dos seus doentes para saber se ganha dinheiro ou não. Porque nós estamos a garantir o Serviço Nacional de Saúde ou a educação pública é aos cidadãos, não é aos professores, nem aos médicos. Eu sou positiva, mas a minha positividade não pode demitir-me daquilo que também é um papel crítico. E eu acho que é aí, para mim. Ou seja,
eu espero que os próximos anos sejam anos em que, tendo nós começado a escalar este projeto de também estar a defender o estatuto do artista, que comecemos a defender o papel da arte na cidadania e que tentemos criar essa revolução, sim, que seria pensar o apoio às artes a favor do cidadão e, obviamente, pelo meio do caminho, favorecerá os artistas e dar-nos mais condições de dignidade de trabalho. Mas enquanto nós não pensarmos que a arte tem de facto de chegar a todos os cidadãos para aquilo que nós fazemos ter algum sentido, eu acho que estamos a caminhar num sentido um pouco perverso e erróneo até, e que gera a ideia de subsídio. E isso, em relação a isso eu não sou positiva. Muito obrigado. Obrigada eu.